Olá a todos novamente. Estamos aqui com a nossa segunda aula, né, dando continuidade a como realizar os seus trabalhos de pesquisa. Nesta aula de hoje, iremos falar um pouco sobre a estrutura do trabalho escolar, né? Quais são as partes que compõem esse trabalho escolar que você irá apresentar ao professor, né? Então, o trabalho, vocês sabem que ele fica dividido em várias partes, desde sua capa até as suas referências, né? Então, vamos abordar justamente que partes são essas que compõem os trabalhos escolares que vocês irão fazer daqui para frente. Elementos textuais que compõem um trabalho escolar. Nós temos três elementos. O primeiro são os elementos pré-textuais, que é aquele que vem antes do texto, antes do trabalho digitado em si. Temos os elementos textuais, que é o trabalho pesquisado. E temos os elementos pós-textuais, né, que vem logo após o trabalho digitado ou escrito. Os elementos pré-textuais, ele é composto pela capa, a folha de rosto, que vem logo em seguida, e o epígrafe, né? O segundo são os elementos textuais, que é o trabalho em si, aquela pesquisa que você realizou e transformou em um trabalho, em um texto. Por isso que nós chamamos de elementos textuais. E os elementos pós-textuais são justamente as referências, os anexos e o sumário do trabalho. Embora o sumário vá vir lá no início, né, depois da epígrafe. Elementos pré-textuais. Então nós temos, segundo as normas da ABNT, as três partes que antecedem ao texto, né, que são formadas pela capa, a folha de rosto e o epígrafe. Aí vocês irão ver as imagens, mais ou menos como é que fica a organização destes elementos. A capa. A capa é o elemento obrigatório para os trabalhos escolares. Ela é a parte que protege o trabalho e deve fazer informações indispensáveis à sua identificação. Então, quais são estes elementos que vai conter na capa, né? Na capa nós teremos lá qual a instituição para quem aquele trabalho vai ser apresentado, teremos também a cidade, o tema, o subtema do trabalho, teremos também qual o curso, né? Quem são as pessoas que fizeram aquele trabalho. Então, a capa, ela vem logo sendo composta de elementos que vão identificar o que é que aquele trabalho trata, né? Em seguida vem a folha de rosto. É um item comum nos livros, em teses, dissertações, ensaios e demais trabalhos realizados em escolas, faculdades e universidades. Ela é a página que sucede à capa. Então, quer dizer, ela sucede, vem logo depois. Na qual é necessário mencionar informações obrigatórias de identificação. Grande parte das informações que terá na capa também vai constar na contracapa. E algo mais, por exemplo, para qual disciplina aquele trabalho vai ser apresentado, quem é o professor daquela disciplina. Então isso será acrescido, mas não mais a identificação de qual instituição você está fazendo aquele trabalho, pois aquilo ali já está constando na capa. Mas lá também vai conter também quem são as pessoas que fizeram o trabalho, também a cidade e o ano ao final dela. E epígrafe é um dos elementos contidos nos trabalhos, sendo um elemento importante para enriquecer o trabalho e conferir um aspecto de maior formalidade e comunicação com os leitores. Essa página também pode ficar em branco, então você não é obrigado a colocar algo nessa terceira página, né, que é a epígrafe. Epígrafe, geralmente nós colocamos um pensamento, uma ideia que esteja relacionado, de algum autor que esteja relacionado ao trabalho que você está fazendo. Muitas pessoas não gostam de se arriscar isso aí,
né? Às vezes tem gente que pensa em colocar algo, coloca uma frase, um pensamento, mas que não está ligado ao trabalho em si. Então aí ficaria algo sem valor. No caso, se vocês forem colocar algum pensamento, alguma ideia, aquele conteúdo que vai estar ali na folha de epígrafe vai ter que mostrar de que o trabalho se trata, algo voltado para aquela pesquisa, tá ok? Elementos textuais. Nós teremos 3 partes nesses elementos textuais, são 3. Primeiro, o trabalho se divide em introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão logo em seguida. A introdução é como se a gente dissesse o seguinte: vamos dar aquele tempero para que a pessoa que vai ler o nosso trabalho tenha interesse em querer saber o que contém nele, quais são as informações que conseguimos obter e colocamos naquele trabalho. Introdução. Parte inicial do texto, onde devem constar as delimitações do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Então, como eu disse, você vai tentar prender justamente a atenção do leitor aí na sua introdução. É uma forma bem resumida, pequenininha, onde vai estar constando o objetivo, de que aquele trabalho vai se tratar, o que é que você tenta buscar naquela sua pesquisa, para que aquele leitor sinta interesse em querer ler o seu trabalho, a parte textual dele. A introdução tem a finalidade de fazer com que o leitor queira saber o conteúdo existente no trabalho. Desenvolvimento. Parte principal do texto, que contém a exposição de forma ordenada e organizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e método. Então, o desenvolvimento vai ser tudo aquilo que você conseguiu pesquisar. Toda a sua pesquisa, todas as coletas de dados que vocês fizeram, irá constar onde? No desenvolvimento. Nada mais é do que um tipo de redação. Ela vai ter o seu início, meio e fim, né? De forma organizada e lógica. Então você vai ter que começar a construir aquele seu texto desde o início até o seu fim, tipo uma história. Você vai começar a contar a história daquilo que você pesquisou. Conclusão, parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses apresentadas no trabalho, certo? Observações. As conclusões devem estar vinculadas à hipótese de investigação, cujo conteúdo foi comprovado ou interpretado durante a pesquisa investigativa. É uma síntese comentada das ideias essenciais e dos principais resultados, a fim de que no futuro possam ser estudados pelo próprio autor ou por outros, né? Então, a conclusão, você vai falar com suas palavras o que você conseguiu atingir naquela sua pesquisa. Então, você primeiro, na sua introdução, vai tentar fazer com que a pessoa queira saber o que você pesquisou e durante sua pesquisa você irá obter o quê? Dados. E esses dados irão chegar a algum resultado. E esse resultado é justamente o que você irá apontar onde? Na sua conclusão, de forma resumida e objetiva, né? Se você conseguiu ser claro, o que foi que você conseguiu aprender, o que foi que você conseguiu informar, então tudo isso aí vai estar onde? Na conclusão do seu trabalho. Sem a conclusão, o trabalho parece não estar terminado. A introdução e a conclusão de qualquer trabalho científico, via de regra, são uma das últimas partes a serem redigidas. Elementos pós-textuais. Que elementos pós-textuais serão esses que iremos ver? Nos elementos pós-textuais você terá o sumário, né? Terá as referências e também, caso você precise, os anexos, né? Se tiver algo extra a ser colocado no trabalho,
como mapas ou algo desse tipo. Então você vai acrescentar isso aonde? Ao final do seu trabalho, como forma de anexo. O sumário. Sumário é a enumeração das divisões, seções, capítulos e outras partes do trabalho, seguindo a mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. A construção do sumário é uma das últimas tarefas a serem feitas no trabalho. Embora o sumário seja a última parte feita do trabalho, ela será colocada na página que antecede a introdução do trabalho. Por que a gente vai fazer o sumário por último? Porque você precisa saber quais as páginas contém cada parte do seu trabalho. E é justamente o que é que vai conter no sumário. Justamente essas informações. Na página tal vai estar a introdução, na página tal vai estar falando sobre tal conteúdo. Então, cada tópico terá que ser mostrado nesse sumário, mostrando qual a página que aquele ali vai estar inserido, aquele conteúdo vai estar inserido. Tanto pode conter os tópicos como os subtópicos, tá ok? Referências. É um conjunto de dados que permite a identificação de uma fonte pesquisada. Então, minha gente, tudo que tiver no trabalho de vocês, tudo que vocês pesquisarem e colocarem no trabalho, mesmo sendo vocês que interpretem, vocês têm que informar de onde partiram as fontes de pesquisa de vocês, né? Porque toda ideia vai ter que vir de algum lugar. Será 100% meu trabalho referenciado? Não. Algumas coisas eu já vou saber durante a minha vida, pois eu já venho numa evolução acadêmica, né? Desde quando ingressei na primeira vez em uma instituição escolar até os dias de hoje. Então, muita coisa eu já vou saber falar, mas grande parte do seu trabalho, toda a estrutura do seu trabalho vai estar em cima das referências, estruturadas em cima das referências. Então você a todo momento terá que colocar dentro do texto quais são as fontes e ao final do trabalho identificar toda a referência, né? Quem foi o autor, nome do título da obra, edição do livro, a cidade, a editora, o ano que ele foi produzido, o site, o dia que você fez a pesquisa. Então, todas essas informações constarão lá nas partes referências, lá nas referências no final do trabalho. E anexos? São documentos, tabelas, ilustrações, reportagens e qualquer conteúdo produzido por fontes terceiras. Eles servem para comprovar e complementar tópicos abordados no desenvolvimento da pesquisa. O anexo é um elemento opcional, mas que completa as informações da pesquisa acadêmica. Por exemplo, se eu realizar um questionário e for fazer entrevistas, eu posso colocar aquela entrevista como um anexo. Se eu realizar um gráfico, busquei os dados, comprovei aqueles dados, tudinho, tem todas as informações, eu posso acrescentar aquela tabela nos anexos do meu trabalho para comprovar de onde foi que eu realizei a pesquisa e onde eu obtive aqueles dados, tá ok? E com isso encerramos a nossa segunda aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá ok? E até